Olá, meninas, vocês me ouvem? Tá bom. Então vamos iniciar, né? Que já era para nós termos começado às 19h30. Mas não tem problema, eu vou deixar gravado, né? E depois os colegas que não puderam participar, elas assistem posteriormente. Só deixa eu projetar aqui na tela para vocês o slide. Vocês estão visualizando o slide? Sim. Então, tá bom. Então, sejam bem-vindas aí a nosso mini curso sobre capacitação, planejamento de atividades no serviço de convivência, e eu fiz questão de colocar o passo a passo, porque eu penso que a maior dificuldade que nós temos quando vamos pensar em montar um planejamento é qual é a sequência de fazer, né? Qual que é o início, né? E o que utilizar no meio e como encerrar este planejamento, né? Então, a ideia é realmente nós discutirmos um passo a passo, de modo que fique claro, né? Nos momentos que nós precisarmos, seja nós mesmos montarmos os planejamentos ou precisarmos orientar algum colega, né? Os demais colegas da equipe. Então, por isso, passo a passo, né? Então, eu pretendo abordar com vocês hoje uma questão inicial teórica, né? Toda a nossa teoria, ela vai ser embasada no caderno de perguntas frequentes do serviço de convivência. E aí também pretendo, neste meio, falar sobre percursos, que eu percebo também que existe, assim, algumas dúvidas sobre o que é percurso, como se monta percurso, que também tem a ver com planejamento. E outra questão que também interfere no planejamento são os eixos estruturantes e as suas competências. Então, eu percebo que existem equívocos quando falamos de planejamento nessas questões, né, de percursos e eixos estruturantes, porque aí entra tema, entra campanha, entra objetivos, né? E aí acaba que fica tudo muito confuso, né? Então, nós vamos, a cada aula, falar um pouquinho sobre cada coisa, porque eu entendo que é uma sequência e um complementa o outro. Para nós chegarmos lá na última aula, nós possamos montar juntas aqui um planejamento, né? Decidindo um tema e cada qual contribuindo, né? Vamos fazer determinada atividade, a outra contribui com outra sugestão, depois a gente discute os objetivos juntas, depois a gente decide os eixos estruturantes juntas. Por quê? Porque é só vocês fazendo, né? Vocês na prática é que vocês vão conseguir entender, né? Porque eu poderia simplesmente explicar, né, entregar o planejamento pronto para vocês, né? Mas a lógica do curso não é essa. A lógica do curso é fornecer ferramentas para que vocês agora, né, a partir de agora, vocês tenham este domínio, né? E não é nada tão complicado. Eu percebo nos cursos anteriores, que aconteceu em setembro, outra turma em outubro, né? Que elas disseram para mim, nossa, André, é só isso. Né? Nossa, eu achava tão complicado, né? Mas é porque realmente é muito confuso, né? E aí a gente vai, então, por isso ser passo a passo, né? Para que não fique dúvidas aí nessa trajetória, tá? Então,
programei para hoje, esse Vamos Nos Conhecer. Eu creio que aqui é só a Letícia, né, que nós já nos conhecemos. As outras colegas, eu creio que ainda nós não nos falamos, pelo menos não tenho lembrança, né? Então, eu me chamo Lúcia Andréia Camargo, a minha formação é em pedagogia, tenho pós-graduação em gestão escolar e educação especial, e atualmente eu não estou na assistência social, estou na Secretaria Municipal de Educação, né, como pedagoga, né? E possuo experiência, né, anteriormente, iniciei trabalhando como pedagoga social, e aí eu nem sabia que existia pedagoga social, né? Para mim foi uma novidade, eu tive que aprender, correr atrás e buscar. Fiquei por 6 anos como pedagoga social, e depois eu fui convidada para assumir a coordenação desse mesmo serviço de convivência. E sou a criadora da página, do @pedagogiando no serviço de convivência. Então, assim, o Pedagogiando no Serviço de Convivência, ele nasceu de uma necessidade que eu sofri lá atrás. Porque quando eu fiz o concurso, o edital ele dizia cargo pedagogo, somente pedagogo, não dizia social, e era 40 horas. E você sai da faculdade, você imagina, né? Pedagogo é escola, pedagogo é educação, né? E quando eu fui chamada, no RH, eles me orientaram a me apresentar na Secretaria de Assistência Social. E eu falei, meu Deus, né, para onde eu vou, o que eu vou fazer, né? Porque eu não tinha lembrança alguma na minha formação de faculdade que tivesse sido tratado sobre pedagogia social, né? Então, já estou contando para vocês que eu sou uma pessoa já de uma idade avançada, porque, né, eu creio que agora, né, esses estudantes novos aí que nós temos, provavelmente a grade curricular, né, já vem, né, com essa inovação, né, abordando sobre pedagogia social. Inclusive, né, já recebi estudantes para fazer algumas pesquisas, montar alguns projetos, né, de faculdade relacionado à pedagogia social. Porém, lá atrás, em 2014, eu não, né, me vi assim totalmente perdida, fui mandada para um local chamado Contraturno Socioeducativo. O nome assusta, né? Socioeducativo. Contraturno remete a algo escola, né? Então, era tudo muito nebuloso para mim. A coordenadora era muito boa, porém, ela era nova também. Então, assim, ela não sabia, né, exatamente o que fazer e como fazer. E eram adolescentes extremamente indisciplinados, né? Então, assim, eram os adolescentes que decidiam o que eles faziam, a hora que eles faziam, como eles faziam, e a equipe muito desmotivada. Era um ambiente que toda tarde, quando todos iam embora, eu e a minha colega coordenadora, nós sentávamos e falávamos, amanhã a gente vai lá e desiste, né? Porque, assim, a gente estava totalmente perdido. E aí eu fui buscar os arquivos daquele lugar, tentar encontrar, né, como que era o trabalho feito anteriormente, e era assim, o pouco que existia de arquivos era algo relacionado realmente a contraturno escolar. Então, né, não me ajudava em nada. E eu buscava, eu pesquisava, eu tentava ler, né, empolgada no início, quando você é chamado, né, no concurso, era tudo que você queria. E eu tive muita dificuldade, né? A gestão minha não sabia para que servia o pedagogo, né? Eu fui chamada porque não tinha como chamar um assistente social na época e nem um psicólogo. Ah, mas daí tem o pedagogo. Ah, então pega o pedagogo, vamos pegar o pedagogo, né? Então, assim, a gestão não sabia para que servia o pedagogo, eu não sabia o que eu deveria fazer, não tinha norte. E aí foi um processo muito difícil,
né? Foi um processo muito difícil. E essa busca, né, que eu tive que, né, realizar ali no dia a dia e aos poucos tentando organizar aquela rotina daquele espaço, o que eu fiz? Meu Deus, vou pegar toda a minha experiência que eu tenho, toda a minha bagagem de pedagogo de educação e vou tentar adaptar, né, para o atendimento no serviço de convivência, mas que não seja um atendimento escolar. E aí fui construindo aos poucos, essa coordenadora era muito boa, eu vinha com ideias, ela catava, né? Então a gente foi construindo no dia a dia como era trabalhar no serviço de convivência. E eu gosto de dizer isso no início, quando eu estou me apresentando, porque é muitas falas que eu recebo diariamente de colegas dizendo que quando chegam, né, se sentem sozinhas, desamparadas, né, não têm um direcionamento, né, e aí eu entendo assim que já começa errado, né? Então, essa minha necessidade, todo esse percalço que eu passei, eu falei, eu vou começar a jogar informações no Instagram. Porque, né, eu precisava de informações e não tinha naquela época. E comecei a ver que tinha na época uns blogs, alguém falando sobre e tal. Comecei a pesquisar sobre né, os referenciais teóricos da assistência social, e a coisa foi acontecendo. Então, o Pedagogiando no Serviço de Convivência, ele nasceu com o objetivo de que, quando essas pessoas se sentem sozinhas e desamparadas, né, e que elas vão buscar, né, porque é bacana quando a gente busca o conhecimento, não que, né, a minha página seja excelente referencial, mas, né, é uma ferramenta a mais que talvez com um post, com uma orientação, com uma sugestão, colabore com esse colega, né? E aí a gente vem aí há 2 anos e meio, né, com o Instagram, o pessoal pedindo, né, da necessidade, né, de curso, de capacitação, de formação, né, nasceu o grupo de estudos, que também foi uma sugestão, né, das pessoas, porque a gente não consegue, né, no ambiente de trabalho, criar esta rotina de grupo de estudos, né, sabemos que precisamos estar nos atualizando, né, então, essa é a proposta, né. E agora, né, é a vez de vocês, né, contei um pouquinho aí da minha experiência, e eu gostaria de ouvir de vocês, né, que vocês me relatassem um pouquinho aí de vocês, né, o nome, a cidade, o estado, né, se está atuando no serviço de convivência ou não, qual que é a função que exerce, e uma coisa que me é muito importante é vocês me relatarem as expectativas de vocês para este curso, para esta capacitação, né? Porque senão ele perde o sentido de ser, né? Então, eu pretendo, né, ter esta escutativa com vocês e que vocês realmente me posicionem o que os chamou a atenção de estar aqui neste curso, porque o material eu já tenho pronto, né? Mas sempre ele vai ser revisitado, reformulado, atualizado, e uma das questões que me ajudam é a devolutiva de vocês, né? É a fala de vocês. Então, assim, é muito importante que vocês me relatem, né? A dificuldade que tem, o porquê está fazendo, né? Para que eu possa também, né, estar mudando aí as próximas aulas, acrescentando aí conforme a necessidade de vocês, tá bom? Fiquem à vontade. Então, eu vou começar. Eu sou a Letícia, sou psicóloga em Camapuã, Mato Grosso do Sul. Eu estou exercendo no serviço de convivência a função de técnico de referência, uma das, né, que é em conjunto com as assistentes sociais, tanto no período da manhã quanto no da tarde.
Eu participo do grupo de estudos, né? Já conheço a Andréia aí. E foi um diferencial na minha trajetória, porque eu comecei tem pouco tempo, que eu estou no serviço de convivência, na assistência social, e através do grupo de estudos foi me abrindo a visão do que é, né, desde o básico até as entrelinhas, né, tudo aquilo que é importante para uma atuação de qualidade. E eu achei interessante o curso, até pelo outro grupo de estudo, que eu também entrei, que é de planejamento, porque o planejamento ele é uma base, né, da nossa atuação, daquilo que nós estamos fazendo. E até para orientação, eu vejo que falta muito, tanto de nós técnicos, quanto para os oficineiros, para os orientadores sociais, e como é importante essa agregar esse conhecimento, que a intenção é aprimorar, saber mais, me aprofundar também nesse planejamento, até para ver se a gente está fazendo certo, aquilo que precisa melhorar, aquilo que precisa mudar, e para conseguir orientar melhor a equipe nesses planejamentos, porque muito eles fazem assim por conta. Teve poucas participações assim dos técnicos antes de eu entrar também, de eu assumir. E são coisas que são falhas, né? Acaba falhando e precisa da gente saber também como fazer, como orientar para conseguir dar esse suporte para a equipe. Então, as minhas expectativas são essas, de aprender, de desenvolver, de crescer, para trabalhar melhor. Tá, joia. Obrigada, Letícia. Seja bem-vinda. Bom, então eu vou me apresentar. Eu sou nova aqui. Na verdade, a gente trabalha com uma instituição de doutores palhaço nos hospitais. E eu sou a presidente, junto com meu esposo, diretora, coordenadora, doutora palhaça, faz tudo. E vai coordenando, vai direcionando. A gente, há 3 anos, vem pleiteando o CMAS, que é da assistência social, porque a gente tem a nossa pasta dentro da Secretaria de Cultura. Então, recentemente, a gente conseguiu dar assistência social, que é o CMAS. E aí, a Lara, aqui em Sertãozinho, já mandou o link desse grupo, e eu estou nesse grupo desde já de um tempinho, já acho que uns 4 meses aí. Eu venho namorando o grupo, mas assim, como que eu vou fazer? Tanta atividade, tanta coisa que eu tenho que fazer. E aí eu falei, não, agora dessa vez eu vou parar e vou fazer esse curso, eu vou focar e ver se eu consigo. Porque eu faço já alguns planos de trabalho para entregar na cultura, tá? Mas, assim, o do CMAS é bem diferente, é o fortalecimento de vínculos. Ali a gente tem uma psicóloga, ali a gente tem uma assistente social. A assistente social que conseguiu fazer o plano para a gente conseguir o certificado do CMAS, ela está grávida. Então, ela está se ausentando aos poucos para ela sair. E aí está chegando uma que, assim, nunca trabalhou em projeto social, tá? Eu sou pedagoga também, psicopedagoga, e estou fazendo uma faculdade de serviço social. Mas eu estou entrando no 2º semestre. Então, assim, é muito novo tudo isso para mim, tá? Então, Andréia, assim, eu vou te dar muito trabalho, eu vou te perguntar muito. Eu estou super aberta, disposta para aprender, porque eu, como diretora, presidente da instituição, eu estou percebendo a cada ano, é importante ter os técnicos, mas eu não posso deixar na mão dos técnicos, porque a qualquer momento eles podem me deixar na mão. Então, isso é frustrante. E para mim não me frustrar mais ainda, eu quero aprender. Né? Eu quero aprender, eu gosto disso, sabe? De trocar network, de aprender, correr atrás. Já sofri com questões de relatórios,
né, de assistente social, falar, eu vou te mandar o relatório, e chegar quase no final do segundo tempo, eu tenho que entregar e não me aparecer com os relatórios. Aí eu varar madrugadas e eu tenho que fazer. Eu fazer e pedir para uma técnica assinar, por eu não poder assinar. Né? Tem que ser assistente social. Então, assim, essa dor, ela é muito grande, mas me fez eu enxergar que eu tenho potencial e que eu posso ir longe. Então, eu estou aqui disposta a aprender com vocês, né? Eu peço até perdão por eu estar no grupo e somente agora eu me manifestar. Porque agora que eu consegui o recurso para pagar a aula, eu sei que não é alto o valor, mas como eu já venho com várias atividades, então eu venho e aí vou embolar esse curso junto com a faculdade, as ações, mas eu acredito que eu vou dar conta. É Elisângela, né? Sim. Elisângela, deixa eu te perguntar, é uma OSC, é uma ONG? Não tem muita diferença, né, de OSC e ONG, né? Uhum. Porque aqui a gente fala, tanto OSC como ONG, é uma ONG, porque a gente tem vários projetos dentro, né? E agora a gente atua muito na cultura. Sou presidente de cultura, né? Do Conselho de Cultura. Uhum. E agora a gente está com essa vertente aí do CMAS, por conta do projeto Crescer e Ser com essas crianças e adolescentes. Isso, que eu ia perguntar. Vocês atendem, então, crianças e adolescentes? Dentro desse projeto Crescer e Ser, que é num bairro de vulnerabilidade social, distante da cidade, né? Uhum. E então a gente está ali inserido já há 3 anos, atuando com essas crianças e esses adolescentes. Entendi. Tá. E essas equipes que atuam com crianças e adolescentes são técnicos, são educadores? Sim, tem a assistente social, que eu falei para vocês, que está grávida, e que logo, agora, final do ano, ela sai. E está chegando uma outra que a gente está fazendo essa transição, para as crianças não sentirem tanta falta, assim, dela, já estamos inserindo uma outra assistente social. Porém, ela nunca escreveu o projeto, mas eu já tenho uma noção do projeto para cultura, então eu vou entrar. Foi até eu que te falei no particular, que talvez ela iria entrar. Mas ela está com bastante coisa e a gente está tendo que entregar alguns projetos, ela está focada, que abriu um edital da criança e do adolescente, do idoso, então ela está focada, me ajudando a escrever nisso, então vai ter a oportunidade dela estar aqui também. Mas no momento eu estou abraçando isso. Tá, jóia. Então, por favor, faça várias perguntas, sim, fique à vontade, e talvez o que eu fale, que você não entenda muito bem, né, da forma como eu estou colocando, queira que eu fale né, explique novamente, mas com outras palavras, você vai me sinalizando, tá? Fique bem à vontade, esse espaço é de vocês. Obrigada, seja bem-vinda. Muito obrigada. Bom, meu nome é Andréia também. Andréia. E Andréa mesmo, igual o seu, não tá? Uhum. Eu tenho formação em psicologia e pedagogia. E atualmente eu trabalho em uma OSC que executa o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos na cidade de Ubatuba, que é litoral de São Paulo, litoral norte do estado de São Paulo. Agora, vai fazer agora, no começo do ano, 2 anos que eu tô. Eu estou na coordenação pedagógica, então eu sou MEI, né, aqui, como pedagoga, que é a minha função. E tinha uma equipe mais antiga que não conseguia entender o serviço, né? E eu, na verdade, já trabalhei antes com o serviço, mas como psicóloga, né? Em outras instituições na cidade de Cruzeiro, que é interior de São Paulo, onde eu morava. Fazem 2 anos que eu estou aqui em Ubatuba. E eu quis aprimorar. Faz tempo que eu te acompanho, sigo, até quem era minha coordenadora técnica mandava para mim os conteúdos, eu falava, é a mesma que eu te falei.
faz tempo que a gente está nessa, vamos fazer um curso, como fazer, né? E como esse ano eu convenci da gente abrir um edital mesmo para que as pessoas se inscrevam para ser oficineiros, né? Eu já quero dar tudo pronto, porque é difícil, né? Na verdade, essa questão burocrática eu acho que é o mais difícil para a gente. Porque assim, os nossos oficineiros, alguns vieram de um projeto que a OSC tinha, que são protagonistas, que são ex-alunos que viraram oficineiros. Mas o projeto é super bacana, só que ao mesmo tempo eles não têm mesmo bagagem para estar escrevendo dados, sabe? De montar, fazer o seu próprio relatório. Então a gente optou agora por a gente entregar o serviço pronto mesmo para eles executarem. A gente vê que é a melhor saída. E aí eu decidi, igual ela falou, a gente fica meio sem tempo, né? É tanta coisa, mas eu falei, não, gente, agora tem que ir. E a gente está com uma secretaria mais atuante agora, porque assim, eu via que eles também não davam nenhum respaldo, sabe, para as offices de orientação mesmo. Não adianta você só apontar e não mostrar o caminho, né? Então, de verdade, eu me vi perdida, né? E aí resolvi, falei, não, 2025 vai ser tudo novo mesmo, vamos começar agora, né? Fazer para valer, para acontecer. É um bairro, né, onde as pessoas são de muita vulnerabilidade social, alguns não têm saneamento básico. Aqui, por ser uma região turismo, né, que move a cidade, então são famílias que vêm de outros estados, ficam nesse bairro. Alguns trabalham na temporada e depois vão embora, outros acabam ficando e nunca conseguem voltar. A gente tem crianças lá que não conheciam a praia, por mais que moram aqui, ficam só ali no bairro, os pais saem, alguns trabalham na praia, né? Mas as crianças nunca vão. A gente tem uma realidade totalmente diferente das crianças de 6 anos acabarem 7. Vizinhos, eles vão sozinhos para o projeto. E a gente fica assim com o coração na mão, né? Mas se não estão ali, eles estão na rua, os pais saem cedo para ir para a praia. Então, assim, falando, a gente está revendo tudo, funcionamento, sabe? E por isso que eu decidi estar nesse cansaço do dia a dia, porque eu não trabalho só lá, eu sou psicóloga também, então eu tenho consultório, né? Eu não faço carga completa lá. Até por ser MEI, né? A gente tem uma carga reduzida. A gente tem na equipe um assistente social, tem psicólogo, tá com uma equipe bem bacana agora. E é isso, gente. Estou aqui para aprender, né? Tá joia. Seja bem-vinda. Fique à vontade, tá? Eu acho que hoje somos só nós, né? Não entrou. Eu tô vendo o Arthur aqui, mas... Ah, não. Não, Arthur é meu filho. Eu estou usando a câmera dele para ler o chat. O Arthur, ele participa de tudo, tá? Mas é meu filho. Então, tá. Então, seguimos. Né? Então, vamos conversar um pouquinho, né? Aclarar aqui como que pretende ser esses... Ah, olha! Gente, olha que capricho! É imprimir já. Esta aluna vai ganhar uma estrelinha da Pro. Isso mesmo. Então, só para clarificar aqui essas informações gerais, então os encontros estão programados até, né, que podem imprevistos acontecer, enfim, mas serão nos dias 12, 14, 19, 21 e 26, tá? Né? Sempre no mesmo horário, das 19h30. Ah, Andréia, eu não pude participar do dia 19, não tem problema, né? Eu estou gravando e vou jogar esse vídeo lá no grupo, tá? Aí você, né, se programa aí, né, tenta encaixar, né, dentro de um horário que vocês consigam, né, tá assistindo posteriormente, tá? E daí também vou estar enviando o slide para vocês das aulas. E os materiais que eu citar aqui também, né, modelo de relatório, algum documento, algum caderno orientador, eu mando os PDFs no grupo também, tá? O que é o conteúdo?
né? Então, o conteúdo eu pretendo falar hoje sobre a fundamentação teórica, que eu penso que é importante para nós iniciarmos, né? De onde nós estamos tirando estas orientações que nós vamos aprender. Depois vamos falar sobre percursos no serviço de convivência. Vamos falar do planejamento, né? E aí a gente vai falar daquele geral anual, né? Que provavelmente vocês já devem estar pensando. Normalmente acontece no final do ano ou no início do próximo ano. E aí a gente vai afunilando aquele planejamento anual, mensal, né? Quinzenal, até a gente cair, né, em questões que tem serviços de convivências, que tem colegas que fazem diário, né? Aí depende muito da organização de cada serviço de convivência. E nisso também a gente vai conversar sobre os temas, né, os assuntos, né? Que temas e assuntos são esses que devem ser trabalhados no serviço de convivência, os famosos calendários dos SUAS, né? Existe muito aquelas confusões, né? Quais temáticas é da saúde, qual temática é da educação, qual temática é da assistência, né? E também os eixos estruturantes e as suas competências, tá? Feito isso, eu penso que vocês vão estar preparadas para nós construirmos juntas, então, né, um planejamento passo a passo. E aí eu costumo fazer com as colegas da turma 1 e da turma 2, a gente vai construindo junto. Uma pega, vai digitando, a outra vai dando uma ideia, vai acrescentando, a outra já entra lá, busca um link, e a gente vai construindo junto, sabe? Por quê? Porque é nessa hora que a pessoa aprende, né? Porque daí é que surgem as dúvidas, as dificuldades, né? E daí é a hora que a gente realmente consegue assimilar, certo? Então, falando em fundamentação teórica, a figura aqui, né, ela traz o nosso referencial teórico, que é o caderno de perguntas frequentes do serviço de convivência, tá? A Letícia sabe que a gente vem há 1 ano explorando este caderno no grupo de estudos e sempre tem dúvida. Nós sempre ainda temos algo para ler deste caderno. Então, eu não sei se vocês já possuem este caderno. Se não possuem, a Pro vai mandar lá o PDF para vocês, né? Tenham ele. Tem uma fala que diz como uma Bíblia, tem aquele livro de cabeceira. Eu penso que para vocês esse é aquele que vocês vão carregar embaixo do braço. Vocês vão deixar na mesa do ladinho, vai deixar baixado no celular, porque ele é muito didático. Ele é pergunta-resposta, que é os questionamentos que a gente tem no dia a dia, né? Quantos pode ser atendidos por cada educador? Educador faz o quê? Técnico faz o quê? Né? Encaminhamento vem de onde? Então, são perguntas que nós, né, normalmente lidamos no dia a dia, lá na realidade, no chão do serviço de convivência, e ele é muito esclarecedor, né? Então, assim, ele é autoexplicativo. Então, já recomendo, tá? Eu sou do papel, sabe? Eu sou do papel, eu gosto de imprimir, né? Já me identifiquei com Elisângela, porque eu preciso pegar, sentir, carregar, fazer as minhas anotações, mas nada impede também de ter no computador, ter no celular, enfim, mas tenham, tá? Tenham, porque se vocês procurarem lá, tem a resposta. Às vezes lá no grupo eu vejo as colegas perguntando, tal coisa, né? Aí eu falo, está no caderno, né? Então, eu percebo ainda que muitos realmente não conhecem, né? Ou fez aquela leitura, né? Aquela leitura um pouco superficial, talvez, né? E não entende que a gente precisa sempre estar revisitando isso, né? Porque se eu leio este caderno quando eu estou iniciando no serviço de convivência, eu tenho entendimento. Se passados 6 meses trabalhando ali, eu leio esse caderno, já é um outro entendimento, né?
Então, é uma coisa que, né, essa leitura, essa busca pelo referencial teórico é muito importante. Então, né, anotem aí, vocês, quando chegar um colega novo na equipe, joga para ele e fala, lê, já faz o exercício de ler, que aí você já vai estar entendendo o que é serviço de convivência, né? Então, eu coloco aqui, né, que para adquirir o embasamento necessário para compreender as diretrizes e as melhores práticas no planejamento de atividades, de modo que possam atender de maneira o quê? Eficaz a necessidade do público-alvo do serviço de convivência. Né? Então, gente, tomar aquele cuidado de ficar se orientando com o colega, né? Eu estou com uma dúvida aqui, como é que faz aí? Né? Aqui é uma realidade, aí é outra. Né? Então, essa coisa, né, de, porque daí vocês vejam, acaba que cria uma confusão, porque, aqui faz assim, lá faz assado, mas aqui pode, aqui não pode. Então, vamos beber da fonte, né? Vamos, então, buscar nos documentos, porque as orientações, elas já existem, elas já estão postas, né? E é elas que nós devemos seguir. Né? Então, este caderno, sim, é muito importante que vocês usem, utilizem, carreguem com vocês, leiam sempre, oriente a sua equipe a ler, a ter, se conseguir fazer grupo de estudos com a equipe de vocês, né, cada meia hora, não sei, faz a leitura de uma pergunta, faz um debate, né, mas é importante. Insere o colega no nosso grupo de estudos, né, Letícia? Que lá a gente conversa bastante sobre ele. Então, é isso que eu quero dizer para vocês, né, neste primeiro slide, e que eu vou mandar para vocês o PDF dele, tá? Ele é de 2013, me corrija, Letícia, mas se eu não me engano é 2013 ele, né? E aí, em 2022, ele foi reformulado, né? Então, ele é novo. Apesar que, né, abrindo um parênteses, não mudou muita coisa, mas ele foi, né, revisitado, foi reformulado, né? Então, é a orientação aí mais recente que nós temos para seguir, certo? E para falar de planejamento, a gente precisa falar sobre serviço de convivência, né? Porque o planejamento é para o serviço de convivência. Então, aqui ele fala que trata-se de um serviço da proteção social básica, tá? Destaquei ali, proteção social básica do SUS. Ele é regulamentado pela Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, da Resolução do Conselho Nacional da Assistência Social, de 2009, e ele teve um reordenamento em 2013, né, através da Resolução 1 de 2003. É importante também que vocês pesquisem, tá? Esses documentos também, tá? Essas resoluções, né? É bacana também a leitura da tipificação, mas eu não vou entrar a fundo aqui, né? Porque não é o nosso propósito, tá? Mas é importante saber que ele é da proteção básica, né? E tem a sua regulamentação, né? E seu reordenamento. E também ele fala que esse... André, pois não? Desculpa. Essas resoluções a gente encontra na internet, no Google. É só eu escrever resolução e pôr lá e aparece. Eu vou te contar uma mágica. Eu não tinha prestado atenção, e aí um dia, no grupo de estudos, a Dilma falou assim, pessoal, porque a hora que eu te mandar o PDF, a hora que você abrir, ele é um hiperlink, tá? Ele vai dizer lá, resolução Conselho Nacional, ele fica em azul, ele é um hiperlink, ele fica uma mãozinha a hora que você arrasta em cima.
você clica nele, ele abre. Tá? Então, tanto a tipificação quanto essas resoluções, a hora que você for fazer a leitura do caderno de perguntas frequentes, você vai ver, né, que você vai passar a mãozinha lá, o mouse, a mãozinha, ele é um hiperlink, você clica nele, ele já direciona no documento. Tá? A Dilma que me ensinou isso, Letícia. Então, por isso que eu digo que esse caderno ele é bem completo, ele é muito bom, né? Porque daí você vai, né, realmente indo a fundo de tudo que é citado nele, né? Este serviço ele é ofertado de forma complementar ao trabalho social com famílias, que é realizado por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, tá? Que é o famoso PAIF. E também do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos, PAEF, tá? Então, assim, também não vou entrar a fundo. Então, o que a gente precisa saber aqui? Que o serviço de convivência, ele pertence à proteção social básica, né? Que existe a proteção social, a proteção especial, né? E a básica. A básica, ela trabalha em cima da prevenção, tá? Isso é importante a gente saber. E já a especial é quando o indivíduo já teve, né, as suas violações de direitos. Me corrija aí, Letícia, tá? Então, né, nós somos, então, né, pertencentes à proteção social básica. O que quer dizer isso? O nosso trabalho é no sentido de prevenção. Né? Então, nós vamos desenvolver as nossas atividades com os nossos usuários no sentido de prevenção, né? Para que não chegue, né, a ser uma situação da proteção especial, que aí já é a situação violada, né, os seus direitos violados, certo? É isso que a gente precisa saber. Né? E ele fala que ele é complementar ao trabalho das famílias, tá? Então, eu vou dizer o que é o correto. Mas, né, a gente sabe, né, que não é realidade em todos os municípios. Qual que é a lógica do serviço de convivência? Ele complementa, ele nasce, ele vem para complementar o trabalho que está sendo com a família, certo? Por exemplo, a dona Maria está passando por algumas dificuldades financeiras. E aí ela vai até o CRAS, porque ela quer pedir lá aquele benefício eventual, né? Ela foi pedir lá um vale-gás, por exemplo, né? Uma cesta básica, enfim. O profissional que atende a dona Maria, né? Ele vai dialogar com a dona Maria. E nesta conversa, né, nesta entrevista, neste atendimento, com o preparo que este profissional tem, né, ele vai entender que não é só o caso de fornecer aquela cesta básica para a dona Maria. Né? É uma situação que precisa acompanhar a família desta dona Maria por um determinado tempo. Né? Porque ali dentro estão algumas situações, né, de vulnerabilidade, né, que ela precisa ser acompanhada pelo CRAS. E aí a dona Maria, ela é inserida no programa de atendimento integral à família, o PAIF, né, que tem as suas condicionalidades. Olha, ela vai explicar, olha, dona Maria, a senhora vai ter que vir aqui tantas vezes, né, para atendimento, aí vai fazer visitas. Eu não vou entrar a fundo, né, até porque eu não domino essa área, né, mas é mais ou menos o que eu quero explicar é que, uma vez que este técnico inseriu a dona Maria no PAIF para atendimento, vamos supor, estipulou 6 meses, né, um plano de ação para trabalhar com a dona Maria, provavelmente na casa da dona Maria tem os seus entes, os membros desta família. Aí lá ela vai nesta conversa entender que tem criança,
que tem adolescente, que tem idoso, né? E aí, o que ela faz? Ela encaminha um documento para o serviço de convivência, informando, né, que a dona Maria está sendo acompanhada no PAIF e, consequentemente, nós vamos acompanhar aquele ente da família em paralelo. Então, eu estou dizendo que era para ser, né? É esta a recomendação. Porque aí o trabalho no CRAS, através do PAIF, fortalece a família e nós complementamos este fortalecimento com os entes por faixa etária específica, né? Ou é a criança, ou é o adolescente, ou é o idoso, né? Então, a lógica de nós sermos complementares é nesse sentido. Né? Nós complementamos este trabalho que tem um único objetivo, que a dona Maria consiga superar aquela situação que ela está passando, né? E aí, passados 6 meses, essa equipe vai sentar, vai avaliar, vai conversar com a dona Maria, né? Então, assim, o documento coloca uma ordem muito coesa, né? É uma lógica muito interessante. Mas aí a gente, né, tem uns percalços aí que se percebe na prática, né? Que né, não é o correto, né? Tem muita criança sendo atendida no serviço de convivência e a família não está sendo acompanhada pelo CRAS, pelo PAIF, né? O contrário, né? A equipe desliga, às vezes a família, o serviço de convivência não sabe que foi desligado, né? Então, esse desencontro de informações me preocupa, porque se o objetivo maior é colaborar que a família da dona Maria supere a situação que ela estava, né? Como que nós vamos trabalhar em separado se a criança, o idoso, é uma única família? É uma única família, né? Então, precisa ter aí este alinhamento, este ajuste muito bem feito, né? Entre equipe técnica do CRAS e equipe técnica do serviço de convivência, né? Criar um fluxo de reuniões, né? Criar um fluxo de encaminhamento, que este encaminhamento venha trazendo as informações da família, né? Que exista essa parceria, né? Porque aí a dona Maria tá indo tudo bem lá com a dona Maria, mas o filho da dona Maria começa a apresentar uma agressividade muito grande lá no serviço de convivência. Ele era pacato, ele era tranquilo, até então, e de repente ele começa a agredir os demais colegas, ele começa a criar situações com os educadores, né? E aí é uma situação que preocupa a equipe do serviço de convivência, então ela tem que ter a parceria da equipe do PAIF, do CRAS, para trocar esta ideia. Por quê? O PAIF sabe informações da família, né? E nós, no dia a dia, temos a informação do menino, né? E aí, às vezes, eles têm a explicação para a gente do que está acontecendo. Está acontecendo uma situação de violência lá na casa, né? Brigas constantes lá com o marido, né? E isso está refletindo no menino, né? Ou, né, esta troca de informações, a técnica faz uma visita lá na família, né? E lá ela descobre que o menino não está tomando o medicamento que deveria estar tomando, não foram atrás no posto de saúde, deixaram, né, passar a data da consulta, o menino não está sendo medicado e está refletindo onde? Lá no serviço de convivência, né? Então, né, esta conversa, este diálogo, este fluxo, que eu entendo que é complemento, é complementar, né? Pensando no produto final, que é o quê? Colaborar que aquela família, né, supere aquela situação de vulnerabilidade pela qual ela foi inserida, certo? No serviço de convivência, os participantes, eles integram grupos, tá?
Então, o serviço de convivência é grupo, a gente trabalha com grupos, conforme a sua faixa etária e as especificidades do ciclo de vida em questão, tá? O trabalho nos grupos, ele é planejado, olha lá, o que tá destacado é que é importante para nós, planejado de forma coletiva, contando com a participação de quem? Do técnico, do educador, do orientador, do facilitador, do auxiliar, do usuário. Gente, é de todos da equipe, inclusive do usuário, que é o principal interessado, né? Nós temos, né, às vezes até sem perceber, que nós tomamos as decisões por eles, nós decidimos por eles, né? Aí a gente fala assim, nossa, né, a gente pensou umas atividades tão legais e eles, né, não participaram. Olha, a gente fez tão bem, né? Pô, mas a gente perguntou para eles se eles queriam, né? A gente ouviu deles se era isso que eles queriam, né? Então, essa construção deste planejamento, quando ele fala coletivo, gente, é todos, né? É desde lá o técnico, né, que vai sinalizar o que está acontecendo na família, que acha importante que seja abordado ali com a criança, com o adolescente, com o idoso, né? É ouvir o educador que está lá todo dia na sala com aquela criança, com aquele adolescente, né? Nós, técnicos, muitas vezes não temos as informações que os educadores têm, que os oficineiros têm, porque o vínculo criado entre aquele que fica diretamente nos grupos atendendo é maior, né? Então, por isso que precisa, todos somos importantes, né? E precisa a parceria, né? Porque é numa reunião que a educadora vai dizer para vocês, olha, eu vi uma marca no braço do João, achei estranha aquela marca, né? É um comportamento diferente, né? Uma fala diferente, né? E isso nos sinaliza algo que na nossa correria do dia a dia nós jamais observaríamos, né? E jamais ele nos contariam. Tanto que muitas revelações espontâneas de crianças e adolescentes, para quem que é? Para o educador. Ele não confia na gente, ele confia no educador, né? Porque está ali todo dia, tem vínculo, né? E também o usuário. Ah, tá, André, então você está dizendo que nós vamos fazer reuniões agora e temos que pôr todos os usuários para participar da reunião de planejamento? Como? Né? Calma, né? Aí nós usamos de estratégias, né? Quais estratégias? Por exemplo, faz uma roda de conversa com o grupo, né? Pessoal, vamos pensar lá em junho. O que a gente teve de atividade? Ah, teve isso, teve aquilo. Quais que vocês mais gostaram? Quais que vocês menos gostaram? Né? O que vocês acham da refeição? O que vocês acham, sabe? O que vocês acham? O que vocês pensam que seria interessante, que seria bacana, né? Aí eles vão dizer, lógico, coisas assim mirabolantes, né? E faz parte, né? Sempre desejamos o melhor, tá certíssimo, né? E é importante nós darmos depois a devolutiva do que é possível e do que não é possível, de uma forma clara que ele entenda, né? Naquele momento não é possível uma piscina, né? Naquele momento não é possível uma viagem, né? Então, assim, mas o diferencial é eles saberem que eles foram ouvidos. A gente não gosta de ser ouvido? Né? É isso. Quando eles se sentem ouvidos, eles se sentem pertencentes da construção daquilo. Quando existe muita reclamação, de muita briga, muito conflito, muita indisciplina, né? Uma das questões esbarra muito nisso.
A gente tem que ter esse olhar se ele se sente pertencente daquele lugar. Porque se ele se sente pertencente, ele cuida, ele colabora, ele acata as regras, porque aquele lugar é dele. Né? Uma coisa que eu falava muito aqui no meu serviço de convivência, quando eu ia para as escolas, aquelas carteiras, não sei se é a realidade de vocês, todas riscadas nas escolas, e aquele negócio branco para apagar, e daí com estilete, com caneta, fora aquelas todas já detonadas, né? Aquele ambiente complicado, né? De se trabalhar, de se ver, né? E no nosso serviço de convivência não tinha um risquinho, né? E eram os mesmos que vão para a escola, né? Então, por que lá ele risca e aqui não? Porque aqui ele entendeu que é dele, né? Aqui ele cuida, né? Então, quando vocês tiverem essa questão de muito conflito de crianças e adolescentes, comecem a pensar temáticas para trabalhar que eles se sintam ouvidos, que eles se sintam participantes da construção, né? Porque aí criou o sentimento de pertença dele, que aquilo ali é dele. Gente, vocês vão ter parceiros para o resto da vida. Eu tinha adolescentes que, para fora do portão do serviço de convivência, eles comentavam, e eles contam, né? Eles comentam. Ele roubava, ele traficava, né? Porte de arma. Mas pergunta lá dentro como ele era. Ai do que chegou depois e fizesse algo que não era bacana. Lá dentro, ele era a pessoa que corrigia. Tá? Então, assim, né? Algumas provocações aí para vocês. O trabalho realizado com os grupos, ele é organizado em percursos progressivos. Para mais informações sobre a organização dos percursos, consulte a pergunta 49. A gente não vai agora, para a pergunta 49, a gente não vai falar sobre o percurso hoje, o tempo já está um pouco avançado, mas na outra aula vai ter uma aula somente sobre percurso, tá? Não se preocupe. O importante é vocês entenderem aqui que a gente trabalha com grupos, tá? Esses grupos precisam ter idades próximas, tá? Nada de pôr uma criança de 6 com adolescente de 15, gente. Vocês vão enlouquecer o educador, vocês vão frustrar a equipe, vocês vão deixar o adolescente pé da vida, né? Então, assim, criança vai ferver, não vai dar certo. Como que eu vou trabalhar uma atividade com idades tão discrepantes, tá? Então, a gente já tem uma orientação, é de 0 a 6, né? De 6 a... 6 a quanto? 6 a 14? Não, 6 a 12, né? 6 a 12, que daí 12 é adolescente, né? Daí de 12 até 18, se eu não me engano, é isso. E aí, idoso. E se vocês conseguirem, dentro da faixa etária crianças, ainda dividirem o grupo, melhor ainda, né? Então, aqui a gente tinha essa dificuldade que os adolescentes de 15 anos para cima, porque daí a gente atendia de 12 até 18. Os de 12 até 15 eram frequentes, adoravam, participavam das atividades. Os de 15, já caminhando para 16, 17, 18, eles se evadiam, eles não permaneciam, né? E aí a gente conseguiu, né, dividir com a educadora, né? Então, uma educadora ficou com 12 até completar 15, né? E de 15 até completar 18. Porque as experiências são diferentes, né? As vivências já são diferentes, né? E aí o educador tem uma liberdade maior para trabalhar, né? Porque às vezes eu vinha a educadora e falava, André, o filme é sensacional, mas a faixa etária, né? Para o que é de 12 não dá para passar.
né? Então, a gente conseguiu, aos poucos, ali, e separou, né? Então, a gente consegue também, né, se for possível, separar dentro da mesma faixa etária grupos diferentes. Ou, por exemplo, o grupo que tem a crianças, né, com algum transtorno, né, com alguma deficiência, que demanda uma atenção maior do educador, né, também, né, montar um grupo, né, um grupo menor, né, para que o educador consiga atender efetivamente, né? Dividindo com outro colega os demais, né? Não é segregação que eu estou falando, né? Não vai atender só os que têm transtorno, só os que têm. Não, não é isso. Mas, né, a quantidade menor, né? Para que o educador consiga trabalhar de forma efetiva, tá? Então, esse é o resuminho de tudo que eu falei para vocês até agora, tá? Então, olhem lá, CRAS, né? Esses dias eu ouvi uma crítica na internet de falar que o CRAS é a porta de entrada. Então, não vou falar que o CRAS é a porta de entrada, eu vou falar para vocês que o CRAS é onde nós devemos iniciar, né? Orientar para que as famílias busquem, né? Para que de lá venha o encaminhamento para o serviço de convivência, tá? Então, é o CRAS que vai direcionar se vai ter o atendimento do PAIF e se vai ter os encaminhamentos para o serviço de convivência, tá? E importante lembrar aqui do lado que é o serviço de convivência. Então, nos balõezinhos ali, ele é um serviço da proteção social básica, ou seja, nosso trabalho é prevenção. Ele é complementar ao PAIF, ou seja, tem que fazer sentido, a família tem que estar sendo acompanhada. Porque daí como que a gente trabalha, que tema que a gente vai levar em consideração se a gente não sabe por que está lá? De como que desliga, pior ainda, como que a gente mensura se já dá para desligar ou não. Caráter preventivo, proativo, defesa e afirmação de direitos e enfrentamento a vulnerabilidades, certo? Tudo bem até aqui? Então, agora a gente vai falar, né? Se eu trabalho no serviço de convivência, eu preciso saber quais são os objetivos. Né? Para que tem o serviço de convivência? Ah, tá, entrei agora no serviço de convivência. O que eu tenho que fazer no serviço de convivência? Né? Eu tenho que, olhe lá, que está destacado, complementar, prevenir, fortalecer, assegurar, né? Através dos meus planejamentos, através das minhas atividades, né? Eu vou complementar o trabalho social com as famílias, né? Eu vou fazer temáticas, assuntos, atividades para prevenir a ocorrência de situações de risco social, vou fortalecer o vínculo, né, da convivência familiar e também comunitária, vou ajudar na prevenção da institucionalização, da segregação das crianças, dos adolescentes, jovens, idosos, e em especial das pessoas com deficiência. E assegurar direito à convivência familiar e comunitária, tá? Então, o que eu penso importante colocar aqui, né? A importância do nosso trabalho muito bem feito, tanto no PAIF quanto no serviço de convivência, para não chegarmos na situação crítica de que os filhos sejam retirados desta família e sejam abrigados, né? Isso é cruel, né? Então, né, é muito importante esse trabalho para que se evite isso, né? Para que se evite essa separação. E também, né, dar vez e voz para essas pessoas que ficam à margem, né? O cadeirante, né? Ah, eu não quero ele porque aqui não tem rampa. Ah, a gente não vai aceitar ele porque ele bate em todo mundo. Ah, eu não sei trabalhar com ele porque ele não ouve, né? E aí eu digo para vocês, né? Ele é público prioritário, né?
E aí eu digo para vocês assim, a gente também não tem, muitas das vezes, preparo. Né? Às vezes a preocupação nossa, né, não é de não querer atender, mas é não saber como atender. Nós não queremos errar, né? Aí é o receio, é o medo do desconhecido. Né? Então, eu tive experiência já de uma menina que não ouvia. E aí eu fiquei desesperada. Na época, eu ia para a sala fazer as atividades. Eu falei, como que eu vou fazer atividade com ela? Gente, né? Essa coisa do preconceito, né? Eu não sei explicar para vocês, mas a gente se comunicava. A gente se comunicava, ela se comunicava com os demais. E foi muito bacana que nós trabalhamos o Dia Internacional do Combate às Deficiências, das deficiências. E ela sabia Libras. E aí eu convidei ela deu uma aula de Libras para a própria turma dela. Sabe? Foi muito interessante, foi muito bacana. E assim, ficou tão corriqueiro que no dia a dia a gente nem lembrava que ela não ouvia, nem lembrava que ela não verbalizava, né? Lógico, né? Nem tudo são flores, mas eu penso que a gente tem que ter esse olhar de dar oportunidade, né? De fazer a tentativa. Né? Eu tive um menino cadeirante, né? Foi muito difícil no início a equipe entender que a gente tinha que levar ele no banheiro, que a gente tinha que trocar a fralda dele. É difícil. Ah, isso não é minha função. Né? Mas, né? Aí entra um trabalho com essa equipe, né? Até onde eu posso fazer dentro do que eu sei, do que eu posso, né? O ônibus não tinha aquela coisa de levantar a cadeira. Chegou num ponto que quando eles iam passear, jogar bola em outro lugar, eles brigavam para ver quem que ia carregar ele no colo. Porque tinha já combinado a escala de quem que ia pegar ele, ou quem ia pegar a cadeira, né? E eu lembro que a gente teve uma festinha junina, ele dançou com o par dele. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter esse olhar de garantia, de direito, é direito dele estar lá, né? Nos permitirmos a experimentar. E aí, as dificuldades, relatarmos, pontuarmos, criarmos relatórios e gerarmos números. Porque gestão não trabalha se não tiver número. Né? Não adianta a gente ficar lá nos corredores, lá reclamando, mas, né? Então, vamos começar a gerar número. Olha, aumentou a quantidade de crianças que precisam de um atendimento especial, né? É prioritário, não pode negar, se isso vai lá para o Ministério Público, né? Vamos fazer uma capacitação para a equipe, né? Vamos tentar conseguir alguém para dividir a turma, mas tem números, né? Tem números aqui, né? Gestão trabalha, é o orçamento, é número, tá? Então, né, a gente também tem que usar aí das nossas artimanhas. E tem situações que não vai dar mesmo, gente, tá? E aí, a união da equipe para discutir, né, e definir o que pode ser feito. Também um objetivo é oportunizar o acesso às informações sobre direitos e sobre participação cidadã, estimulando o desenvolvimento do protagonismo dos usuários. Daí, né, um educador, ele pega isso daqui e ele fala o que é isso, né? Então, em resumo, né, 2 exemplos, né? Então, aqui do lado é uma loja cidadã, tá? Esse desenho aqui é uma loja cidadã. O que é isso? Antigamente tinha um barracão, né, lá na assistência social, que as doações de roupas eram colocadas lá. E aí, a assistente social, quando precisava, ali ia lá, solicitava para a pessoa responsável pelo barracão, separa tantos calçados, número tal, roupa número tal, e leva para a família, né? Aí você chega lá, tá tudo jogado na frente da casa, né? Jogaram no lixo, não usaram, né? Daí a gente ainda reclama, né? Nossa, eu levei, né? Pô, né? A gente usa o que a gente não gosta.
Não é porque hoje ele não tem condições de comprar uma roupa que ele vai usar qualquer coisa, né? A gente também tem que ser empático. E daí a ideia é criar uma loja cidadã. Por que loja cidadã? Né? Criar um espaço que fosse como uma loja. Né? Ó, não sei se dá para ver na foto, mas ali tem as prateleiras, tem as araras, é uma loja, o balcão para você estender a roupa, mostrar, esticar a roupa, né? E aí, o que a assistente social faz, né? Ela não leva a sacolinha pronta, né? Ela agenda o dia que a pessoa vai lá para escolher exatamente aquilo que ela quer, porque evita até o desperdício, ela vai pegar realmente o que ela precisa, o que ela quer. Ela tem o provador, ela vai experimentar, né? E aí, por que não colocar os nossos adolescentes para fazer todo esse trato, todo esse manejo? Né? Esses adolescentes podem cuidar da organização, do atendimento desses usuários, né? Fazer o controle das roupas que chegam, que saem. Isso é oportunizar as informações, direitos, participação cidadã, desenvolvimento do protagonismo, né? Do lado, a educadora trabalhou sobre, ela fez um trabalho que os adolescentes saíram no entorno do serviço de convivência e fizeram levantamentos, conversando com a população sobre as necessidades do bairro, do território, né? E eles foram anotando, e daí disso eles construíram uma carta, né, um documento, junto com a educadora, e posteriormente eles foram conhecer a Câmara de Vereadores, né, uma visita, para eles foi o máximo, né, eles adoram fazer visita. E aí lá eles foram recebidos, foi explicado como que funciona, conheceram os vereadores e se sentiram muito importantes porque eles ali eram a voz da população do território deles, né? Infelizmente não surtiu efeito, mas todo este processo é ensinar o caminho para eles, que eles possam ser protagonistas, né? Então é válido sim. Outro objetivo, possibilitar acesso a experiências e manifestações artísticas, culturais, esportivas, de lazer, com vista ao desenvolvimento de novas sociabilidades. Nossa, o que é isso? É uma atividade simples que a educadora trabalhou ali na primeira foto, que era o Dia Nacional do Livro. Ela quis trabalhar. E aí, o que ela fez? Ela pediu para mim, eu agendei. Eles foram conhecer a Biblioteca Municipal. Eles não conheciam. Eles não sabiam que eles podiam ter acesso, né? Porque fica no centro. Eles não moram no centro. E aí eles foram lá, eles folhearam tudo, conheceram tudo, teve a explicação, a recepção, né? Puderam folhear, ler, enfim. E dali eles já saíram com a carteirinha de empréstimo, né? E aí a gente criou a rotina daqueles que emprestavam, né? A gente fazia a devolução, o motorista depois fazia a devolução. Às vezes a gente levava eles de novo, posteriormente, né? Alguns aprenderam o caminho sozinhos, né? Então, assim, né? É um trabalho relativamente simples, mas é o objetivo do serviço de convivência. A partir deste momento, ele entende que aquilo é dele, ele pode ter acesso, né? E ele levou para casa, a mãe gostou, né? O irmão leu, o gibi gostou, né? Então, é isso. A última foto ali é uma visita a um ponto turístico. Então, aqui, não sei se vocês conhecem minha cidade, Telêmaco Borba, no Paraná, tem o bonde aéreo. Não chega nem aos pés do Rio de Janeiro. Que aqui a criação dele foi com o objetivo de transportar os trabalhadores da cidade, né, para passar sobre o rio para trabalhar na fábrica de papel. Só que acabou, né, virando um ponto turístico. E aí foi muito interessante porque os adolescentes nunca tinham passado, nunca tinham feito a travessia, né? Porque é pago, né? Então, e aí, quando a gente estava passando sobre o rio, na beira do rio, né?
aquelas casas que ficam bem próximas dos rios, aí eles iam dizendo, lá minha casa, lá minha casa, né? Então, assim, né, gente, né? Eles veem aquele bonde passando quantas vezes sobre a casa deles, né? E eles nunca tiveram acesso, né? E a experiência que eles tiveram, né? Então, é isso, né? Oportunizar, né? Oportunizar esses espaços, né? Ok? Olha aqui, a outra. Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, né? Ai, meu Deus, o que é isso? Intergeracional? Ah, não, olha que coisa simples. A primeira foto, o serviço de convivência do idoso tem um coral. Eles ensaiam coral. Aí, eles foram lá no serviço dos adolescentes e se apresentaram. Eles, né, os idosos se sentiram muito importantes de irem lá cantar num outro espaço para os adolescentes. Em contrapartida, a educadora ensinou para eles que quando a gente recebe visita, a gente também, né, é bonito a gente, né, fazer a devolutiva. Aí eles ensaiaram com a educadora músicas antigas, né, que os idosos gostavam. E na segunda foto, ela levou os idosos, os adolescentes lá no espaço dos idosos. E aí eles agradeceram cantando as músicas. E daí os idosos começaram a bater palminha e cantar junto. Foi bem bonitinho. E do lado é um adolescente dançando com uma idosa. Porque, não sei se vocês, mas idoso, né, não pode mexer no baile. O baile é um negócio que não pode tirar, né, no serviço de convivência do idoso. E aí a gente levou os adolescentes, né, para participar do baile. Aí eles puderam lá conhecer todo o espaço, né, todas as atividades que são fornecidas lá no serviço, interagiram, dançaram, lancharam junto com os idosos, né, aquela troca, né. Foi bonito de ver, porque daí os adolescentes vinham e falavam assim para mim, que eles me chamavam de professora. Professora do céu, eu fico escondido no banheiro, porque aquela senhora não pode me ver que ela vem me tirar para dançar. Porque as idosas, elas estavam super animadas, né? Porque tinha muita gente para dançar, né? E daí ele já, eu tô cansado, professor. Então, assim, foi uma experiência ali que foram vários dias depois, né? A gente contando e comentando, mas foi muito interessante que eles foram muito respeitosos com idosos no dia, sabe? Souberam se portar, foi bem bacana, tá? E daí a gente precisa agora falar do público do serviço de convivência, né? Então, se a gente trabalha no serviço de convivência, quem são esses usuários que nós estamos nos referindo, tá? Então, deve-se ter como parâmetro o seguinte entendimento: entre todos os usuários que podem ser atendidos no serviço, que vivenciam as mais diversas situações de vulnerabilidades, e aqui a gente tem que entender que vulnerabilidade, ela também é relacional, ela não é só material, tá? Há os que vivenciam situações de risco social, tá? Então, é importante entender essa diferenciação, que estão elencadas na resolução do Conselho Nacional de 2013, que são, no momento, os usuários prioritários, já diz o nome, eles têm prioridade para estar no serviço, tá? Mas não é exclusivo para eles. Tá? Então, assim, né, vamos por partes. O serviço de convivência, ele pode atender todos que demonstrarem interesse em participar, se encaminhado pelo CRAS, né? A diferença é que lá no CRAS vai ter um profissional que vai marcar um xizinho, depende do modelo do formulário. Um vai marcar um xizinho dizendo prioritário, ou ele vai dizer demanda espontânea. Então, o que a gente entende? Prioritário é prioritário, tem que inserir, né? E o espontâneo, ele deseja participar, mas não existe a necessidade, né? Ele pode, talvez, sim, entrar numa fila de espera, né? Então, não é negado também, né? Mas o serviço, ele tem que ter o olhar mais voltado para os prioritários, tá? Prioritários.
E aí a gente tem que saber que prioridades são essas, né? Então, segundo a resolução CIT 1 de 2013, considera público prioritário para o atendimento no serviço de criança, adolescente e pessoas idosas. São essas 11 situações, gente, tá? Essas 11 situações que tem que vir anotado no encaminhamento lá do CRAS para vocês, né? Então, é prioritário porque está em situação de isolamento, trabalho infantil, vivência de violência ou negligência, fora da escola, ou com a defasagem escolar superior a 2 anos, que é aquele, né, que fica repetindo a mesma série, situação de acolhimento, em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto, egressos de medida socioeducativa, situação de abuso ou exploração sexual, com medidas de proteção do ECA, crianças e adolescentes em situação de rua e aquele que eu já falei, vulnerabilidade que diz respeito às pessoas com deficiência, tá? Então, no encaminhamento, né, já vem dizendo que ele é prioritário e provavelmente o técnico já vai sinalizar quais são as situações prioritárias. Por que é importante eu saber? Porque eu preciso saber quem é esta pessoa que está vindo e quais os assuntos, as temáticas, as campanhas que são importantes da gente abordar, né? Se o técnico do serviço de convivência, né, ele tem lá, recebeu 5 encaminhamentos de situação de trabalho infantil, né? Ele vai reunir com a equipe, ele vai falar, gente, vamos abordar a temática, porque é importante a gente falar sobre isso. São 5 até o momento, né? Então, é um indicativo que é importante falar sobre isso. Né? Dei um exemplo aqui, mas pode ser outras situações, tá? Encerrei aqui, né, fazendo com vocês essa questão de, né, trouxe aqui só para a gente se situar, então, que tudo que vai ser falado aqui está no caderno de perguntas frequentes do serviço de convivência, que a gente precisa estudar, ler, ter o nosso referencial teórico, que nosso serviço ele é básico e ele é para trabalhar para, fugiu a palavra, prevenção, né? Que ele complementa o trabalho com a família, então precisa ter diálogo entre equipes CRAS e serviço de convivência, que nós precisamos dividir grupos, e esses grupos não podem ter faixas etárias tão distantes, e que os nossos planejamentos precisam ser construídos por várias mãos, várias opiniões, né, cada um com as suas colocações, e junto com o usuário, né? O usuário aqui a gente pode colocar, ouvir deles numa roda de conversa, a gente pode fazer um formulário para marcar X, criança a gente pode pedir para ela desenhar o que ela gosta no serviço de convivência, o que ela quer, a gente pode pôr uma caixa de sugestões na entrada do serviço, que a pessoa pode anotar e ir colocando na caixinha, né? Então, assim, a gente usa aí de uma outra técnica, artimanha, para a gente, né, ter também o usuário sendo ouvido. E que são através de percursos, que nós vamos entender melhor nas próximas aulas. Que os objetivos são que as atividades complementem, previnam, fortaleçam, assegurem, né, que, né, dê acesso para que eles entendam sobre direitos, participação cidadã, protagonismo, né, possibilidade que eles entendam que eles podem e devem ter acesso às manifestações artísticas, culturais, esportivas, né, desenvolver essa sociabilidade, trazer ele para junto da sociedade, não à margem, né, e propiciar momentos de interações, de trocas, né, que possa aprender o maior com o menor, o mais novo com o mais velho, né, e que o público, né, nós podemos sim ofertar o serviço de convivência, porém, nós temos que saber quem é prioritário e precisa estar lá e quem a gente pode, de repente, pôr numa lista de espera, porque é uma demanda espontânea.
né? Ele só tem interesse porque lá ele ficou sabendo que tem futebol, que tem futsal, né? Que tem dança, né? Porque o coleguinha contou, né? E aí a avaliação do técnico diz não é prioritário, né? Então a gente não nega a vaga, né? Dá para vocês organizarem, né? Ó, a gente vai atender X no total, então quantos a gente vai deixar para prioritário, quantos a gente vai deixar para demanda espontânea, mas tenham tudo isso documentado, registrado, arquivado, tá? Transparência na chamada dessa lista de espera, tá? Né? Porque essas coisas podem depois vir contra a gente mesmo. E que, se são prioritários, existem as situações específicas, tá? Certo? Perguntas? Andréia, por gentileza, você poderia repetir? É demanda espontânea e a outra é demanda Prioritária. Tá. Espontânea que vem naturalmente. Ele vai ser encaixado dentro de uma lista de espera naturalmente. A prioritária eu tenho que já encaixá-lo logo, porque ele tem Talvez você não prioridade. consiga de imediato, né? Mas você já coloca ele para cima. Mas você sabe que ele precisa, né, ser atendido primeiro. Tá? Tá. Uma coisa que a gente fazia aqui era assim, porque assim, nós entendemos isso, né? Mas a família que quer colocar a pessoa lá, ela talvez não entenda, né? Então, às vezes, a gente chamava específico só para oficina a demanda espontânea, né? Ele não passava por aquele trabalho com o educador, porque com o educador é o trabalho do prioritário, né? Então, assim, olha, por hora, seu filho não pode permanecer as 3 horas de atendimento, mas tem futsal toda terça e quinta, a senhora pode, né, inscrever ele por hora para essa oficina, e quando surgir vaga, ele pode estar, né, é uma forma, talvez, de não negar, né, para o atendimento, mas, assim, prioritário é prioritário. Né? E prioritário, eu digo para vocês, não fechem a quantia X total, sempre deixem sobrando ali, né, algumas vagas, porque vocês vão receber encaminhamento do Ministério Público, que não tem como dizer não. Né? Ou em série, né? E aí vai super lotar a sala, vai sobrecarregar o educador, né? Então, ali já, né, trabalha com uma margem ali, pensando, né, que pode precisar de alguns. Certo? Eu não contei muita novidade hoje, né? Que isso é uma coisa que a gente já, né, vem lendo, estudando, né? Mas é bom relembrar, né? E aí, na próxima aula, a gente vai falar já sobre os percursos, tá bom? Se surgir dúvidas no meio do caminho, manda mensagem, tá? Vou disponibilizar tudo que eu falei lá no grupo e até quinta-feira. Beijo, tchau, tchau. Obrigada, boa noite, gente. Bom descanso, tchau. Bom descanso.